prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são os seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Atos 27:13. Todo mundo encontrou? Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço, do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. E então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou que os que sabiam nadar, que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se
em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Amém, irmãos? Bom, queridos, uma pessoa me procurou há poucos dias atrás e disse o seguinte para mim: pastor, eu estou muito desiludido, ou muito desiludida. E eu disse a ela que era muito bom isso. Que é muito bom quando a pessoa fica desiludida. Porque enquanto a pessoa está na ilusão, ela às vezes não cai na real e não faz alguma coisa. Ela fica esperando que algo aconteça, iludida de que algo sobrenatural vai ocorrer, e ela não cai na real. A vida, irmãos, ela não se parece nada com um parque de diversões. A vida, na verdade, se parece com um mar, e eu já disse isso a vocês. O mar é indomável, o mar é incontrolável, o mar é surpreendente. Ora, o mar nos traz ondas boas e tranquilas. Assim é a vida. Ora, a vida nos traz coisas boas e até tranquilas. Temos momentos assim, de uma marola muito gostosa e um vento muito suave. Mas o mar, e o mar da vida, tem hora que sopra forte. Tem hora que as ondas são altas. Tem hora que as tempestades são avassaladoras. E nesse mar da vida está o nosso barquinho. Se continuar, eu vou parar, irmão. Estou acordo. Nesse mar da vida está o nosso barquinho. Nosso barco está no meio do mar. E é verdade que um dia o nosso barco vai afundar. Você sabe disso, né? Você sabe que um dia o seu barco vai afundar, né? Você sabe que um dia a gente vai morrer. É estranho, mas é verdade. Um dia o nosso barco vai afundar. Mas enquanto isso não acontece, o nosso desafio é nos manter firmes, fortes e constantes. Eu sei que às vezes, como eu disse, o vento é bom, o vento é favorável, mas vamos falar a verdade, a vida não tem sido fácil para ninguém. E talvez o seu barquinho esteja enfrentando uma tempestade muito forte. Talvez o seu barquinho, que não é um transatlântico, talvez esteja passando por um período igual o que Paulo está passando aqui nesse texto que a gente acabou de ler. Porque nesse texto que a gente acabou de ler, o apóstolo Paulo está indo para Roma, ele está preso, ele foi preso em Jerusalém. Lá em Jerusalém, os judeus queriam arquitetar um plano para matá-lo, e aí Paulo foi transferido para Cesareia, que ficava a 96 quilômetros de Jerusalém. Lá em Cesareia, eles arquitetaram outro plano para matar o apóstolo Paulo, e Paulo apelou para César, porque Paulo era cidadão romano, e Paulo falou assim: não, eu quero ser julgado lá em Roma, por César. E aí todo um processo começou para levar Paulo para Roma, e esse processo começa no capítulo 27, e Paulo sai de Cesareia rumo a Roma. Só que nesse percurso, e esse percurso tinha que ser de barco, e nesse percurso, navegando, veio essa tempestade que assolou, arrebentou com o navio que Paulo estava. Mas como diz o versículo 44, nenhum se perdeu. Nenhuma pessoa se perdeu. E quando eu pensava sobre essa verdade de que a nossa vida é um barquinho e a vida é um mar, eu me lembrei desse texto. Por quê? Porque, como eu disse, às vezes você está passando por um problema difícil. Talvez o mar está bem agitado para você, o seu barquinho está sendo assolado, você está com medo.
E a sua pergunta é: pastor, eu estou me sentindo assim como esse barco do apóstolo Paulo, pronto para ser destruído. O que eu faço? Como é que eu faço para manter o meu barco nesse mar tão veemente, sobre essas ondas tão ferozes? Como é que eu faço? Bom, eu queria passar alguns princípios para você que está passando aí pelo mar da vida e que está sendo assolado por ondas, ventos fortes. Se você entrou aqui nessa noite, irmão, e o seu barquinho está enfrentando tempestades, nesse texto aqui a gente aprende alguns princípios para a gente se manter em pé, ou para a gente se manter navegando, amém? E o primeiro princípio que eu queria passar para vocês, com base nesse texto, é que quando o mar começa a se agitar, quando as ondas são ferozes, irmãos, é importante a gente não buscar culpados, mas sim buscar saídas. Não buscar culpados, mas sim buscar saídas. É isso que esse texto nos mostra, porque no versículo 21, e é bom você manter a sua Bíblia aberta, no versículo 21, Paulo diz assim, olha, o texto diz assim, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho. No capítulo 27, versículo 9 e 11, Paulo percebe que o vento é forte, Paulo percebe que vai vir uma grande tempestade, eles estão ancorados numa determinada cidade, eles querem continuar a navegação. Paulo diz, não vamos não, gente. Não vamos não, porque vai vir tempestade. Mas o pessoal não ouviu Paulo. E aí Paulo aqui diz assim, olha, vocês deveriam ter me ouvido. Versículo 21. Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e esse prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. É interessante, porque Paulo diz assim, olha, vocês deveriam ter me ouvido. Quando nós estávamos lá em Creta, eu disse, não vamos navegar, porque a tempestade virá. Mas vocês não me ouviram, e agora nós estamos passando esse arroxo aqui. Só que Paulo logo muda de assunto. Paulo diz, olha, mas tenham coragem, Deus vai nos guardar, tem uma saída, a gente vai encontrar um meio, o navio vai afundar, mas nós seremos salvos. E eu acho muito interessante isso, porque quando o vento é forte, quando o mar da vida nos assola, você já reparou tanto que nós procuramos culpados? Tanto que nós procuramos culpados? Não, a culpa é do governo. A culpa é do prefeito. A pessoa está em crise em casamento, o que ela fala? A culpa é do meu marido. A culpa é da minha esposa. O sujeito tem uma autoestima baixa, a vida não está dando certo para ele, ele diz, não, a culpa é do meu pai. A culpa é da minha mãe. E aí as pessoas vão culpando umas às outras, achando que culpando umas às outras, elas vão conseguir sair do vendaval. Mas esse texto vem mostrar para a gente que não adianta nada a gente ficar culpando os outros, que não adianta nada a gente ficar arrumando culpados para os problemas, para as dificuldades que nos sobrevêm. O que nós precisamos é encontrar uma saída. O que nós precisamos é nos assentar e dizer, o que a gente vai fazer agora? O que nós precisamos é nos tratar. O que nós precisamos é buscar socorro aonde a gente acha que pode haver socorro. Porque culpar uns aos outros, assim como nos culpar, não resolve nada. E Paulo está mostrando isso para a gente. Olha, vocês deveriam ter me ouvido. A culpa é de vocês. Aí Paulo pensa, isso não vai adiantar nada. Nós precisamos achar uma saída. O que você precisa, caso você esteja enfrentando uma tempestade no seu casamento, é sentar com o seu cônjuge e dizer, tudo bem, e aí, o que nós vamos fazer? Que saída nós vamos encontrar daqui? Porque do jeito que está, nós vamos morrer, nós vamos afundar, nosso barquinho vai estourar. Você é alguém que tem autoestima baixa, você é alguém que parece que a vida não vai para frente, tem medo de todo mundo, tem medo de estar conversando com pessoas, tem vergonha, é tímido. Você precisa trabalhar isso na sua vida.
Você precisa buscar ajuda. Não adianta você dizer, mas foi meu pai que me criou desse jeito. É verdade, seu pai te criou desse jeito, mas e daí? E daí? Você precisa de buscar saídas, ao invés de buscar culpados. E esse é o primeiro princípio que esse texto nos traz, para a gente vencer dos desafios da vida, para a gente vencer dos vendavais da vida. Não adianta arrumar culpados, nós precisamos ir atrás de soluções, buscar ajuda, buscar saídas, porque culpando uns aos outros, nós jamais sairemos do vendaval. Então, o primeiro princípio que esse texto nos traz, para a gente romper, vencer, superar as tempestades da vida, é parar de buscar culpados e buscar saídas. Amém, irmãos? Segundo princípio, nós precisamos manter a unidade. Manter a unidade. Versículo 30 e 31 diz que quando o vento se tornou forte e veemente, algumas pessoas tentando escapar do navio, os marinheiros tentando escapar do navio, baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. E então Paulo, percebendo que eles eram fugir, Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Se sair do barco, morre todo mundo. É interessante como as pessoas, na crise, no vendaval da vida, elas pensam em abandonar alguma coisa, né? Se o vendaval é no casamento, eu abandono o casamento. Se o vendaval está na igreja, eu abandono a igreja. Se o vendaval está na família, eu fujo da família. E a pessoa vai se isolando, sem perceber que sozinha a probabilidade de se afogar é muito maior. Paulo vai dizer daqui para esse capitão do navio, para esse centurião: nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar em unidade, nós precisamos buscar uma saída juntos, porque se sairmos do barco, podemos afogar. Eu tenho dito às pessoas para tomar muito cuidado com os caminhos mais fáceis, porque os caminhos mais fáceis nem sempre são os mais produtivos, nem sempre são os melhores. Pastor, o caminho mais fácil aqui é o divórcio. Cuidado, o mais fácil nem sempre é o melhor. Pastor, o caminho mais fácil é eu sair de casa. Cuidado, isso não pode ser o melhor caminho. Às vezes nós precisamos de nos aproximar mais, de nos juntar mais, de conversar mais, de dialogar mais, de orar mais, e não nos isolarmos. Às vezes nós precisamos de nos envolver. Muito interessante, por exemplo, quando as pessoas passam qualquer tipo de crise na vida, como elas fogem, por exemplo, da igreja. Como elas fogem da igreja, quando na verdade deveriam se aproximar, buscar ajuda. E nesse texto Paulo está mostrando algo para a gente interessante. É que quando o vento é forte, quando as águas estão bravias, ao invés de nos isolarmos, nós precisamos manter a unidade. Até porque, como diz o ditado, a união faz a força. A união faz a força. Então não se isole, não fuja, não acredite que sozinho você será feliz. Esse não é o princípio para a gente vencer muitas dificuldades na vida. Muitas dificuldades na vida, muitas vezes, são vencidas pela unidade, quando abraçamos uns aos outros e buscamos uma saída dentro da vontade de Deus.
Amém, irmãos? Terceiro, Paulo orienta o povo a cuidar do corpo. Está no vendaval, o vento é contrário, o mar é bravio. E aí no versículo de número 33 em diante, Paulo diz assim: pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. E tendo dito isso, tomou o pão, deu graças e depois partiu. E começou a servir as pessoas. Interessante, né? Paulo falou: gente, olha, tem 14 dias que nós só estamos na luta. E vocês estão fracos fisicamente. E vocês precisam fortalecer o corpo de vocês. E eu queria pegar esse conselho de Paulo aqui e dizer a vocês o seguinte, irmãos, que nós, quando na luta, nós precisamos cuidar do nosso corpo, mas eu quero ampliar essa ideia de corpo aqui e dizer para vocês que na luta a gente precisa cuidar sim do corpo, da mente e da alma. Porque é isso que nós somos corpo, nós somos mente, nós somos alma. E quando as lutas vêm, a nossa tendência é sermos abatidos emocionalmente, é o nosso psicológico ficar arrasado, nossa alma entristecida, e isso tudo atinge o nosso físico, e é por isso que muitas vezes você vê uma pessoa passando por luta, por dificuldade, e ela começa a emagrecer, começa a ficar pálida, porque não cuida de si. E Paulo vem dizer: olha, gente, nós estamos passando por um problema difícil, nós estamos enfrentando tempestade terrível, e a gente precisa comer, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Se a gente quiser sobreviver, a gente precisa cuidar do corpo. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que não importa a luta que você esteja passando, meu irmão, você precisa se cuidar, você precisa se alimentar, você precisa buscar ajuda espiritual, ajuda psicológica, você precisa buscar ajuda para o seu corpo. Até porque muitas vezes, como eu disse, o nosso corpo desfalece por causa da nossa alma que está entristecida. Alguns estudiosos do assunto dizem que 70% das doenças físicas que as pessoas possuem ou têm, 70% tem um fundo emocional, fundo psicológico, e a pessoa não trata. A tempestade está brava, as ondas estão altas, e a sua vontade é de ficar deitado, sem comer, sem ver ninguém, sem se alimentar, físico, emocional e espiritualmente. Vença essa falta de vontade. Cuide de você, meu irmão. Cuide do seu corpo. Porque como Paulo diz aqui, ó, ninguém vai morrer, mas tem que alimentar, tem que cuidar, tem que buscar ajuda. Se o seu problema é emocional, procure ajuda. É psicológico, procure ajuda. É relacional, procure ajuda. É físico, se alimente, mas não se entregue. Não se desvalorize. Não seja relapso quanto à sua vida. Amém? Quarto, na tempestade, no vendaval, aprenda a celebrar. Aprenda a celebrar. Porque olha só o que Paulo faz no versículo 35. Depois de orientar as pessoas a alimentarem-se, ele diz o texto que, tendo dito isto, ele tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. E então partiu e começou a comer. Eu fico imaginando 276 homens. Tempestade, 14 dias no escuro. Raios, ventos. Paulo diz: gente, nós vamos comer. E aí eles pegam a comida. E aí Paulo para tudo e fala assim: vamos orar.
Eu tento imaginar a cena, eu fico imaginando a cena, o meio do mar, tudo escuro, raios, ventos, e Paulo levanta a mão, e começa a adorar a Deus, e começa a louvar a Deus, e começa a orar a Deus, e a agradecer a Deus, e aqueles 275, né, ficam ali, esse cara é doido, nós aqui vamos afundar e o cara está louvando a Deus, o cara está celebrando a Deus, o cara está dando graças a Deus. Isso é fantástico. Fantástico e didático. Porque quando a tempestade vem, a tendência das pessoas é murmurar. A tendência das pessoas é culpar Deus. A tendência das pessoas é se revoltar com a igreja, com o evangelho, com a fé. E Paulo diz, não, vamos louvar a Deus. Vamos celebrar a Deus, vamos dar graças a Deus, por quê? Porque Ele está no controle. É fácil adorar a Deus quando está tudo bem. É fácil celebrar a Deus quando o vento é a favor. Mas há um princípio nessa passagem que nós precisamos adotar. É que não importa qual fase da nossa vida estejamos, se os dias forem bons, nós precisamos celebrar a Deus, mas se eles forem maus, nós precisamos aprender a celebrar a Deus. Seja em qualquer fase da nossa vida, nós precisamos aprender a levantar as mãos e dizer graças a Deus, eu creio em Ti, a minha fé está firme no Senhor, Deus está comigo, bendito é o nome de Jesus. Adore a Deus. Louve a Deus, pastor, mas está difícil, louve a Deus. O povo de Judá estava cercado pelos inimigos. Os exércitos inimigos estavam vindo para destruir o povo judeu. E Josafá, orientado pelo Espírito de Deus, pôs o povo para adorar. Não vamos lutar, não, vamos adorar. Vamos celebrar, vamos cantar. E diz a Bíblia que Deus deu uma grande vitória a Josafá e o reino de Judá, sabe por quê? Porque o povo celebrou na hora da tempestade. Adore a Deus, mesmo que você não esteja entendendo nada, mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo que os raios estejam caindo e o vento esteja soprando, ao contrário, adore a Deus, louve a Deus, porque Ele há de te abençoar. Celebre, pare de buscar culpados, pare de querer se isolar, pare de se definhar fisicamente. Busque saídas, busque unidade, cuide do seu corpo e celebre a Deus, porque a vitória é dos adoradores. A vitória pertence aos adoradores. Quinto, alivie as cargas. O vento vinha muito forte, a tempestade era avassaladora. E olha só o que diz o versículo 38. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Eles já tinham atirado parte do mantimento no versículo 17 e 18, mas agora eles jogam o resto das cargas fora. Eles aliviam o navio. E eu acho isso aqui interessante, irmãos, porque tem muita gente passando por tempestade e não consegue romper na tempestade, porque carrega muita carga, muita culpa. Tem gente que se sente culpada por erros do passado, gente que nunca se perdoou, traz uma carga terrível de culpa, e não consegue romper na vida, não consegue ser feliz, não consegue se alegrar, porque traz uma carga, e você diz, Deus te perdoou, mas a pessoa não se perdoou. É preciso aliviar a carga, aliás, aliviar o navio da carga. Há pessoas que carregam a carga da derrota, das derrotas passadas. Pessoas que trazem nos seus navios existenciais a carga da derrota.
E eu tenho dito a muitas pessoas o seguinte, que se nós não fizermos as pazes com as nossas derrotas vão constantemente nos bater na cara. Quem não faz as pazes com a sua derrota, vai o tempo todo ser esbofeteado pelo passado. Você precisa se perdoar. Você precisa lançar fora aquela sensação de derrota que te persegue. Você precisa fazer das pazes com a sua história. Você precisa aliviar as cargas. Tem gente que traz sobre si a carga da preocupação com o que os outros pensam. Gente que o tempo todo está pensando o que eles vão pensar de mim. Eu tenho que provar. Tenho que provar que eu sou bom. Tenho que provar que eu dou conta. E traz sobre si uma carga, essa carga da aprovação, do ser aprovado, da aceitação do outro. Tem gente que traz sobre si a carga da comparação. Não consegue romper na vida porque está sempre se comparando ao outro. Alivie o seu navio, jogue fora as cargas que estão impedindo você de romper com mais facilidade. Lance fora a culpa, faça as pazes com o seu passado, com as suas derrotas. Pare de querer se comparar aos outros, pare de se preocupar com a opinião dos outros. Traga alívio para a sua alma, seja livre em Jesus. Porque senão seu barco vai afundar. Porque as pessoas cobram mesmo. As pessoas criticam mesmo. A lembrança do passado dói mesmo. Mas nós podemos nos aliviar disso, fazendo as pazes com o nosso passado, parando de nos preocupar com o que as pessoas pensam de nós. Aliás, diz que a vida não começa nem aos 40, nem aos 50. A vida começa quando a gente para de se preocupar com o que os outros pensam acerca de nós. Eu sou livre. Alivie as suas cargas, meu irmão. E talvez você esteja se afogando no mar da vida, porque você está muito preocupado com o que as pessoas pensam, ou você está muito preso ao seu passado, você traz culpa. Chega. Alivie as cargas. Lance fora o que tem te impedido de ser feliz e de navegar em águas mais tranquilas. Glória a Deus. Sexto, nade, meu irmão. Versículo 43. Diz que o centurião, soldados, versículo 42, os soldados queriam matar os presos, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e impediu que os soldados executassem esse plano, e então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, e os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Meu irmão, sabe qual é esse princípio aqui? O princípio é do se vira. Vamos todo mundo para a água e vamos nadar. Porque tem muitas pessoas que não querem nadar. O barco está afundando e ele, não, vou esperar. Eu vou esperar. Vai nadar, meu irmão. Vai nadar. Vai se preparar. Pastor, eu estou sendo assolado pelo diabo. Então vai orar, meu irmão. Vai orar. Pastor, a crise está feia. Está mesmo, então vai trabalhar. Vai se especializar. Vai buscar criatividade. Nós precisamos nadar, irmão. Nós não podemos parar. Quando o vento assola, quando as ondas são altas, a gente tem que nadar. E preste atenção no que eu vou dizer. Há certas lutas na vida que a gente tem que enfrentar sozinho mesmo. É sozinho mesmo. Eu gosto sempre de pensar em Davi diante de Golias, né? Porque quando você olha a batalha de Davi e Golias, atrás de Golias está todo o exército filisteu e o Golias lá com seus 3 metros e tanto. Davi está no campo de batalha olhando para Golias e o exército de Israel está lá atrás.
Mas quem está lá na batalha contra o gigante é só Davi. Tem batalha que é só da gente. É sua. É você que tem que tomar o remo na mão, é você que tem que nadar, é você que tem que jogar a pedra, é você. Jesus estava no Getsêmani. A hora da crucificação estava chegando, ele chamou Pedro, Tiago e João, ele chamou os discípulos para orar com ele, e chamou Pedro, Tiago e João para mais próximo dele. Sabe o que aconteceu com esses discípulos? Dormiram, irmão. Dormiram. Porque tem hora que você está na luta, tem hora que você está na dificuldade, tem hora que você está no perrengue, e você chama as pessoas para te ajudar, e elas dormem. E você diz, não é possível. O cara dormiu e me deixou aqui. Por quê? Porque a luta é sua, meu irmão. Tem batalha que é sua. É você que tem que correr atrás mesmo. Então nade. Pastor, eu não sei nadar. Sei lá, se agarra em pau. Está dito aqui, o cara falou, só mandou os caras nadar, e falou, quem não sabe nadar, sei lá, agarra em tábua, em pedaço de navio, mas vamos que vamos, irmão. Até para o céu tem que ser assim. Eu não esqueço da irmã Celeste, uma irmã que tinha na igreja sede, já morreu há alguns anos, e eu era menino. A irmã Celeste, mulher de Deus, ela tinha um jeitão assim, bem brutão assim. E um dia ela chegou em mim, eu era adolescente, estava um trabalho terrível na igreja. Ela virou para mim e falou assim, menino, a gente tem que entrar no céu, menino. De qualquer jeito. Que seja gatinhando, rastejando, joelhando, mas você não fica de fora não, menino. Tem que, vai, não para não, você dá um jeito. E eu nunca esqueci desse conselho da irmã Celeste. Quer ir para o céu, meu irmão? Eu vou, irmão. Está difícil, eu vou. A todo mundo se arrebentando, eu vou me ajeitar. A todo mundo brigando, eu vou fazer as pazes, eu vou dar um jeito. A todo mundo se divorciando, eu vou batalhar aqui. Essa mulher vai ter que me aguentar até. Mas tem que nadar, irmão. Tem que se virar. Há algo maior do que nós. Há um Deus maior do que nós. Há um projeto maior do que nós. E a vida, irmão. A vida que é para quem nada. Nunca me esqueço de quando eu saí do consultório médico do Dr. Wilson, cardiologista, que eles disseram, você tem que operar, rapaz. E eu e a Adriana fomos lentamente para o carro, e entramos dentro do carro, e ela virou e disse assim, engraçado, né? Para viver tem que ter coragem. E eu pensei, é verdade. Morrer é fácil demais, irmão. Morrer é fácil demais. Tão fácil que tem gente que nunca morreu e está morrendo. Mas viver, irmão, viver tem que nadar, tem que espernear, tem que correr atrás. E esse é um princípio para a gente romper no mar da vida. Amém? E por último, tem que orar. Tem que orar. Porque todo esse processo aqui, todos esses 6 princípios aqui, ó, eles são frutos do que aconteceu no versículo 22, 23, 24 e 25. Depois que Paulo disse assim, olha, vocês deveriam ter me ouvido, mas vocês não me ouviram. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Versículo 22, eu recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite, um anjo do Senhor me apareceu. Apareceu que hora, irmão? Que hora que esse anjo apareceu? Ele estava orando, né? Um anjo do Senhor Deus, a quem pertenço e a quem adoro, apareceu dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenha ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Deus me falou.
Eu busquei a Deus, eu clamei a Deus, eu orei a Deus, e Ele me garantiu que estaria com a gente. Oração, irmão. Oração. A tempestade estava forte lá fora. Os raios eram violentos. As ondas eram altas. Estava tudo sendo destruído, assolado. E o apóstolo Paulo, creio eu, imagino eu, ele entra para dentro do porão e ali ele dobra os seus joelhos e ele começa a clamar a Deus e diz: Deus, nós estamos numa tempestade. Deus, nós vamos ser destruídos. Deus, nós vamos nos afogar. E Deus disse: não vai, Paulo, não vai porque eu estou aqui. Eu estou com você. Oração, irmãos. Se nós queremos romper e sobreviver às tempestades que constantemente vêm sobre nós, nós precisamos de oração. Nós precisamos de joelho no chão. Nós precisamos de clamor nos lábios. Nós precisamos de entrar em parceria com Deus e clamar, porque a oração é sim um dos caminhos, um dos meios que Deus nos proveu para sermos vitoriosos sobre as tempestades da vida. Oração, clamor, lágrimas. Lágrimas. Nós somos uma igreja que ora pouco. A igreja evangélica brasileira ora pouco. As reuniões de oração possuem poucas pessoas. Parece quase uma afronta convidar alguém para uma reunião de oração, para uma vigília. E é por isso que o povo está perecendo. Porque a oração é o caminho da comunhão, da intimidade, da segurança interna. É na oração que nós encontramos vida, é na oração que nós encontramos paz. Orar a Deus faz bem para a alma. Orar a Deus é terapêutico. Orar a Deus transforma as coisas. E nós precisamos de oração. Nós precisamos de clamor. Nós precisamos de intercessores. Nós precisamos de joelhos dobrados. Alguém disse que a porta para o céu não é apenas estreita, ela também é baixa. Tem que passar de joelho. É de joelho. Portanto, meu irmão, se você está na luta, a tempestade está assolando você, ore. Pastor, mas como é que eu vou orar se eu não sei nem o que pedir, porque é tanta luta? Orar não é falar, irmãos. Aliás, alguém disse que as palavras existem para aplacar a efusividade do que é dito em silêncio. Nossos melhores clamores são em silêncio. Quando nós nos prostramos e dizemos: Senhor, eu estou nesse navio, estou nesse mar, meu navio está nesse mar. E eu não tenho nem o que falar. Por isso eu só me prostro aqui e deixo a minha alma orar. E a nossa alma ora. E o Espírito de Deus geme a Deus em nosso favor. Oração. Oração. Precisamos orar mais. Precisamos buscar mais. Precisamos falar mais com Deus. Até porque, preste atenção. Preste atenção. Orar a Deus muitas vezes não muda o mar, mas fortalece o barquinho. Às vezes orar a Deus não muda o mar continua assolando, tempestuoso, mas o barquinho é fortalecido. Você olha para a onda e diz: eu vou surfar nesse negócio aqui. Ore a Deus. Amém, igreja? Pare de buscar culpados. Busque saídas. Mantenha a unidade. Não se isole. Cuide do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, da sua alma. Celebre em qualquer momento.
alivia as cargas, culpa, medos, passado, alivia as cargas. Nade, irmão, nade, vá para cima da vida, mas vá com oração, vá com o joelho no chão. E aí, quem sabe, dessa forma, todos nós cheguemos a salvo na terra que o Senhor tem para nós. Amém? Oh, quanto amo a tua lei.